Oi, oi, pessoal. Estou aqui no estúdio da 92 FM. A 92 FM oferece o Ela Pode, que é o podcast sobre mulheres, para compartilhar a história de mulheres, histórias interessantes, histórias de superação. E aí a ideia, né, do podcast é, primeiro, conectar mulheres para que elas se ajudem, para que elas colaborem entre si e para que a gente tenha uma rede de apoio, né? Então, esse é o objetivo aí do Ela Pode, oferecido pela 92 FM, em parceria com a Exuberância Moda Fitness. E eu sou a Renata da Mata, a hoster do Ela Pode, e tenho a minha convidada aqui, que eu já vou chamar, super especial, vou apresentar para vocês. E o tema de hoje é um tema que a gente fala muito sobre ele, a gente gosta muito dele, mas apesar disso, ele nunca se esgota, né? A gente vai aproveitar o mês temático, que é o mês de maio, o mês das mães, e vamos falar hoje sobre maternidade, sobre educar filhos. E aí eu chamei uma amiga, né, super especial, que é a Silvia Zimmermann. E a Silvia Zimmermann, ela é fonoaudióloga. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras fonoaudiólogas de Formosa. Atuou 15 anos, né, como fonoaudióloga. E depois disso, ela também se especializou aí, né, na área de desenvolvimento humano, com vários cursos. E ela é uma pessoa mãe, né, uma mãe, e uma mãe que criou os filhos dela de uma maneira muito inusitada, né? E que ela vai contar essa história para gente. Eu vou chamar ela aqui agora e dar a palavra para ela, porque eu quero que ela se apresente, né? E conte aí para vocês quem é a Silvia Zimmermann. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui contigo, Renata, minha querida. Como eu já te falei ainda há pouco, você está muito linda hoje. Obrigada. E é um prazer imenso poder falar desse tema, desse assunto, porque eu fui a primeira fonoaudióloga de Formosa, atuei por 6 anos sozinha, sonhando em ter uma coleguinha, e até que vieram as meninas, né? Mas a vida da gente vai seguindo. E depois de 15 anos de exercício, eu decidi, né, fiz uma escolha, a gente vai falar de escolhas agora, né? Eu fiz uma escolha pela família novamente, porque eu fiz um retrospecto na minha vida e eu descobri que eu estava trilhando esse caminho, então eu precisava continuar trilhando esse caminho. E eu, por mais que eu tenha muitos cursos, várias formações, quando eu começo uma coisa, eu vou até ao fundo. Então, os cursos que eu fiz de coaching, de programação neurolinguística, de hipnose, entre outras constelações, eu ia sempre assim até o avançado, até o master, e eu não paro até hoje. Mas nada disso me define. O que me define mais é ser a Silvia, ser a Silvia simples, mãe, esposa, filha, uma pessoa que quer o melhor para o mundo, né? Não adianta a gente querer um mundo melhor para a gente se a gente não for o melhor para o mundo. É muito legal. E esse, inclusive, né, é o título aí que a gente escolheu para o nosso episódio, né, sobre educar filhos, sobre educação de filhos, que é um mundo melhor para os filhos ou filhos melhores para o mundo, né? Eu acho que isso está bem claro para você aí, desde sempre. E você criou seus filhos para o mundo, não foi isso? É, exatamente isso. Mas o brincar, né, o correr, pular, subir numa árvore, correr riscos, Uhum. mas riscos saudáveis, é importante para o desenvolvimento da gente, né? E você teve bastante isso na sua infância? tive Brincou? tive na minha infância e eu era moleca mesmo, né? Naquela época a gente ainda podia brincar na rua. E aí, quando eu tive meus filhos, eu falei, eu não vou deixar isso terminar Morrer, por né? Você aqui. proporcionou isso para eles também. Eu costumo dizer que a minha casa ela foi crescendo e a cama também crescendo de acordo com os filhos. Porque quando a gente namora, você pode namorar e deitar juntos no sofá. Uhum. 30 anos depois... Uma cama de solteiro, né? Hoje a gente tem uma né? cama super king de 1,93 e se brincar tá pequena, porque todo mundo começa a querer abrir os braços e antes
a gente botava os filhos, dormia os quatro juntos, virava aquele montinho e era gostoso Então igual, você né? nunca foi daquelas de talvez aplicar tudo que você lia nos livros, né? Porque os livros, a Também, teoria eu diz não. que não pode fazer isso. Ih, adorei que você falou isso. Então, é, tem livros e livros. E até hoje a gente vai continuar tendo livros e livros. Uhum, Livros, pesquisas, tudo fala muito de um universo muito pequeno, uhum. né? Então, quando a gente se permite abrir mais, pensar fora da caixa, que começou assim, né? Pensando fora da caixa. Agora as pessoas vivem fora da caixa, né? Então, a gente tem que ponderar, procurar o equilíbrio. E eu tive a bênção que na era do psicologismo, onde os psicólogos já colocavam todas as culpas nos pais, e os filhos aprenderam, e nós estamos pagando esse preço muito caro até hoje. A culpa é sua, né? Ah, Na não sei o mãe, quê. principalmente, né? Então, a mãe, tipo, coitada, né? É chicote. E aí eu tive uma professora abençoada aos 17 anos, quando eu entrei na faculdade de psicologia. E assim, ela foi, até hoje ela é meu norte, porque ela me deu esse outro olhar da psicologia, onde eu fui buscar, ao invés de fazer um curso a mais de psicologia, eu fui buscar opções e por que que as pessoas tinham outros olhares e por que não eu também tenho outro olhar. Até que finalmente, uns 20 anos depois, vieram as constelações. Então você sempre foi uma pessoa muito intuitiva, é, muito emocional, pelo que você está me contando, intuitiva também. E aí, na sua jornada aí, parece que você foi para o lado das terapias alternativas, digamos aí. Digamos assim. Vamos dizer que assim, a gente poderia chamar antigamente de holísticas, Aham. agora eu mesma me Sistêmica também, intitulo de né? sistêmica, né? Então, Uhum, hoje, eu sou mais do que uma fonoaudióloga, eu sou uma terapeuta sistêmica, né? E eu não me defino por aqueles nomezinhos uhum, que a gente tem que estar falando para o outro. Ah, você não me identifico com isso, eu me identifico com uhum, a Silvia, pessoa, uhum. ser humano, com as minhas experiências, a minha bagagem, aliada a tudo que eu já estudei, a toda a ciência. Certo. E aí, voltando ali, né, para sua jornada, digamos assim, como mãe, você comentou que você abriu mão, né, com 15 anos de exercício ali da profissão, você abriu mão para poder priorizar o cuidado dos filhos, da família, ficar de apoio ali. Mas você não parou, né? Você continuou estudando e aplicando Isso. aquele conhecimento, aqueles recursos dali na sua família. A minha primeira decisão, ela foi tomada, fato, quando eu pesei na balança, Uhum, e assim como eu ensinei para os meus filhos, né, que a gente tem que ter, acima de tudo, respeito. Respeito ao ser humano, à diversidade, respeito ao animal, né, respeito a mim mesma. Então, da mesma maneira que eu ensinei para meus filhos respeito, escolhas e responsabilidade, eu procurei exercer na minha vida. Porque não adianta a gente só falar. Falo o que eu mando e não olho o que eu faço. Isso eu acho uma hipocrisia. Então, eu não sou perfeita, estou longe de ser, né? Longe de ser uma mãe perfeita. Mas toda vez que errava, eu assumia e ainda falo para meus filhos: vocês podem fazer diferente com o de vocês também, porque vocês são a minha extensão. Nós viemos para cada vez mais melhorar. Somos uma evolução do outro. Agora, peço desculpas, né? Quando você fala que de eu ser uma pessoa emocional, não que eu seja emocional, era mais instintiva. A gente tem um emocional, uhum, mas eu tive que aprender na dureza da vida a ser uma pessoa, a ter que segurar muito a emoção, por incrível que pareça. uhum. E apanhei muito por estar na polaridade, né? Só que em relação aos filhos, eu tinha tanta certeza do que eu queria e fez toda a diferença para me nortear. E o que que você queria para eles, assim? Qual que era o seu objetivo? O que que O que era que essa certeza? isso, o que que eu entendia, né, quando eu ouvia as mães falarem? Eu quero um mundo melhor para meus filhos.
comecei, falei assim, acho que essa frase não está legal. Eu quero filhos melhores para o mundo, porque se o mundo é construído por pessoas, nós, agora nós estamos focando na destruição. Mas quem fez essa destruição? Fomos nós mesmos. Então, eu preciso focar em filhos melhores para o mundo. E nada melhor do que você trazendo para a consciência deles as próprias escolhas e se responsabilizarem pelas escolhas. Então, desde pequenininho, livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio ele existe até certo ponto, porque você pode escolher entre isso ou aquilo. E você vai escolher e vai arcar com as consequências ou você vai ter o lucro do que você escolheu. No mundo que nós vivemos hoje, ninguém se responsabiliza por nada. Mas eu tive a bênção de que meus filhos entenderam a mensagem. E eles fizeram boas escolhas. Nunca precisei sentar com meus filhos para ensinar tarefa. Aliás, as poucas vezes que eu tentei sentar, meu filho, se eu fizesse um pingo de lápis no caderno dele, ficava bravo comigo. Então, eu decidi acompanhar, acompanhar e acompanhar. Garantir a segurança emocional, né? E colocar para eles sempre. Então, desde muito cedo, você foi dando autonomia para eles fazerem as próprias escolhas e arcarem tanto com as consequências quanto com os lucros daquela escolha. Se ensinou isso, foi ensinando isso desde pequeno. E que nós precisamos viver em sociedade também. Então, por exemplo, eles sempre foram muito estimulados desde que nasceram. Eu, como fonoaudióloga, eu já começava a fazer os exercícios de balbucio, né? E aquilo eu comecei a empregar a teoria que eu tinha aprendido, porque eu falei, se eu não posso fazer nos meus filhos, como é que eu vou fazer nos meus pacientes? Como é que eu vou fazer com outras pessoas? E quando eu decidi ficar com eles, foi a mesma coisa. Eu estou me dedicando muito para fora e meus filhos estão ficando de lado. Então, eu também não posso fazer isso. Quando eu via que eu estava, por isso que eu falei, tem que ponderar, voltar para o equilíbrio. Então, quando eu voltei para eles, eu falei, eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de fazer ao meu redor. Eu não vou fazer mais marketing, propaganda do meu trabalho financeiro, porque eu estou focando. E esse foi o diferencial para mim de não ser uma mãe frustrada. E grande parte das mães, elas deixam de buscar os sonhos e depois jogar a culpa nos filhos. Fiz tudo isso por vocês e vocês não me valorizam. Essa era uma questão que eu ia te perguntar, né? Eu estava planejando te perguntar isso, porque então essa decisão, né, de optar pela família e abrir mão da carreira não te gerou uma dor, assim, não foi dolorido para você. Como Não, você resolveu essa questão aí? não, porque exatamente no lugar de uma frustração, acho que eu até meio que treinei para falar. Quando eu falei assim, vão me cobrar isso, eu estou frustrada. Acho que eu treinei. Então Você eu resolveu isso na sua cabeça, eu assim, falei, antes, né? eu decidi. Eu fiz Isso. uma opção. Uhum. Então eu escolhi. Não foi uma frustração. E quando eu achar que está no tempo, eu posso voltar. Então, por exemplo, hoje eu estou no tempo que a qualquer momento eu posso voltar. Mas eu estou aberta também para o que vem, por exemplo. Ano passado eu passei por alguns problemas, vamos chamar de problema, eu não gosto muito dessa, umas questões, umas temáticas de saúde que não estavam no programa, não estavam na minha meta, nos meus objetivos, muito pelo contrário, e caíram de paraquedas. E quando caiu de paraquedas, eu falei, ok. É o que tem para hoje, vamos enfrentar. Agora, o que tiver que ser, vamos lá. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas interrupções, umas paradinhas para respirar, né? Inclusive, a gente não aprende agora, não é que a gente não aprende, a gente nasce sabendo respirar, né? E aí depois a gente tem que voltar a aprender a respirar. E a gente vai ficando tão travado que a gente deixa de viver, de respirar. Isso aconteceu, eu passei por algo parecido, né, em relação à escolha profissional, só que não foi uma escolha tão como foi a sua, uma decisão tão consciente, né? As coisas aconteceram de forma que eu precisei abrir mão, acabei abrindo mão ali da minha carreira
para me dedicar mais para os meus filhos, né? E aí, num primeiro momento, isso me gerou muita dor, me gerou muita frustração, porque eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão, né? E eu tinha me preparado muito para aquilo. Mas eu consegui ressignificar e hoje eu vi que talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu, sabe? Porque eu passar perto dos meus filhos, né? Todo esse crescimento deles e esse aprendizado, eu poder estar mais perto, presente, acompanhando todas as etapas de perto, isso foi muito bom, assim, sabe? Então eu ressignifiquei e hoje para mim eu não sinto mais dor, né? Eu não sofro mais com isso, assim. E eu posso te falar que, como mãe de uma filha de 28 e um de 23, você nunca vai se arrepender. Vamos dizer que filhos devem ser seguros e ficar na barra da calça e da saia até o ensino fundamental completo. E depois acompanhar, acompanhar, acompanhar. E uma outra curiosidade também, né, que eu vou compartilhar aqui algumas histórias minhas. Lógico que a Silvia é a convidada, mas ela falou algumas coisas muito interessantes aqui. E a gente tocou no ponto da intuição, né? Então, eu tenho 2 filhos. Na minha primeira filha, eu comprei todos os livros que você deve conhecer bem sobre educação de filhos. Eu tinha todos, eu tinha uma estante, enchi e li tudo. E tentava aplicar tudo, né? Assim, ao pé da letra. Até que um belo dia, depois de sofrer um pouquinho, né, de bater cabeça e passar por alguns problemas, eu olhei para dentro e tomei uma decisão baseada única e exclusivamente na minha intuição e na minha conexão com a minha filha. Pronto. E foi uma coisa que me libertou e foi libertador, sabe? E foi muito bom. E aí, a partir daquele momento, eu aprendi, né, que talvez o conhecimento mais importante realmente ele está aqui dentro da gente, né, das mães, assim. É o conhecimento divino. A gente tem que voltar para dentro, se concentrar. Divina. A gente vem da essência. A gente estava até falando um pouquinho antes aqui, nessa nova empreitada minha ali, que é sobre um tema que é muito difícil para todo mundo, né? Como obter paz na morte. E na realidade... Essa é a sua última empreitada. Porque eu venho do começo da vida, na fono, aí a gente vem no desenvolvimento humano, e agora eu estou começando... Não, eu já estou no meio do caminho, do estudo da finitude, porque eu estou com meus pais com 92 e 80 anos de idade, né? E a gente precisa automaticamente entender sobre a finitude. E a finitude ela não precisa ser pesada. E nós somos frutos desse peso todo, dessas dores todas da humanidade. Não precisa, pode ser leve. E eu achei tão bonita a explicação, do jeito que a gente vem através de uma gestação, você também pode gestar para voltar à Mãe Terra. E aí, isso foi uns anos atrás que eu tive no Peru, em Machu Picchu, onde os quechuas, né, que são chamados de incas, erroneamente, né, tinha um ritual que eles colocavam nos potes de cerâmica o morto, né, por um período de dias, de lua, antes de ser enterrado, porque era como se fosse uma gestação para depois devolver para a terra e volta a ser semente, porque a vida continua. Então, quando a gente se vai, a vida continua nos nossos descendentes. O que eu deixei de legado? Como que eu serei lembrada? Né? No meio da metade da minha meia-idade hoje, eu tenho que começar a pensar nisso. Não na finitude que eu estou acabando, mas como é que eu vivo o meu hoje? Porque eu decido como eu vou morrer. Na verdade, Deus sabe o dia. Ele vai saber o dia, não sou eu. Mas como eu vou morrer, o meu emocional, como vai estar? Eu estarei bem, eu estarei pronta? Então, a gente tem que começar a trabalhar para todos os dias. Eu estou pronta. Porque começa um dia
eu trabalho, eu faço o que tem que ser feito, e quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu não devo nada para ninguém. Eu Isso tem estou muito em a ver paz. também com o que você falou, né? Da gente, de alguma forma, preparar os nossos descendentes para assumir não a empresa ou não a família, e sim o mundo, né? Eles é que vão Isso. levar ali todo o Eles, aprendizado e eles vão que vão passar levar. adiante E é- valores eles e vão levar não só para os descendentes deles, porque a gente se relaciona com quantas pessoas durante a vida. Eu fiquei tão feliz ontem que uma funcionária querida, né, da fazenda mandou uma mensagem. Assim, eu tenho recebido muitas mensagens, porque esse trabalho que eu faço, se eu vejo que você está precisando agora, a gente já teve uma experiência assim. Me dá um clique e eu falo, aproveita esse momento. Então, eu não perco mais tempo. Ah, vamos marcar no consultório? Ah, vamos... Não, eu posso fazer alguma coisa por você agora, eu vou fazer agora. E naquele dia que eu cheguei na fazenda, ela veio me falar que estava tomando um tarja preta. Eu falei, você vai parar com isso. Não sou eu que vou tirar, porque eu não sou a médica. Mas eu vou te dar um recurso e você vai sentir e vai perguntar para a médica quando que você pode parar. Ah, mas eu preciso fazer uma prova e eu tô com medo, eu tomei pau na prova e eu falei, você vai fazer a prova, você vai passar. Apliquei uma técnica com ela e ontem ela me falou, passei na prova, estou que muito bem, legal. não estou com necessidade da medicação. Eu falei, então volta na sua médica, reveja a situação. E eu fico muito feliz que, então, assim, em tão poucos minutos a gente pôde resolver. Colaborar, né? Isso, né? Contribuir para melhorar ali a Nós vida somos de outra pessoa, emoções, né? né? Nós Uhum. somos emoções. E aí, aquilo que você falou, então, o meu emocional é voltado hoje para essas questões de solução. O que eu posso fazer hoje, aqui e agora? Para poder colaborar, para poder agregar, para poder Isso. ajudar quem está à minha volta, quem está Isso. precisando. Inclusive, me permitir, em algum dia, não estar bem. Uhum. Por que não? É isso? Uhum. E aí, a gente voltando para os filhos, né? Que eu não vou fugir aí de tanta coisa, dá vontade de falar de Não, tanta eu já ia coisa, voltar para né? eles já, eu já ia voltar aqui para eles. Os meus filhos têm essa pegada, sabe? Desde com Bia, eu falo assim, aquele bicho, menino, crianças, no caso, né? Pessoas gostam de estar perto deles porque eles carregam essa leveza com eles. Então, eu já fico muito Foram feliz. valores que você passou desde pequeno, que é respeito, né? Que você Isso. deixou bem claro aí. E essa questão de agregar, né? De colaborar, Isso. de contribuir para E um como que mundo lá no melhor, para pessoas comecinho eu melhores. proporcionei para que eles treinassem, desenvolvessem isso. Como eu havia dito, eles eram estimulados e corriam o risco de ser confundidos como superdotados. E eu falava, não, eles são estimulados. Até porque, se você taxasse naquela época, ainda ia ser pior para eles. A minha preocupação era da segurança emocional deles. Eles vão para a escola normal, eles vão ficar aqui, e eles realmente tinham que lidar com circunstâncias, situações que eram complicadas, por questão cultural, da própria escola, dos coleguinhas e tudo. Então, quando vinha uma temática, eu falava para eles, vai lá e resolve. Se você não resolver do seu jeito, eu resolvo do meu. Não, mãe, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. Então, eles foram aprendendo Você foi a dando lidar. autonomia. E essa questão da Isso. autonomia, assim, eu estava refletindo sobre isso, sobre todas as nossas conversas, né? Porque repetindo o que eu falei no começo, essa questão da autonomia, para mim, é o que eu mais admiro na criação dos seus filhos, porque é difícil para mim, né? Eu reconheci que é difícil para mim. E talvez a nossa cultura aqui de goiano, mineiro, que a gente é muito agarrado, né? Muito família. Então a gente E tem um tem que, pouco nesse sentido, essa. tem que continuar que a gente pode fazer isso com uma pitada de sabedoria. Sim, porque eu tenho dificuldade de soltar os meus filhos para o mundo. Então, né, nas nossas conversas, eu identifiquei isso.
né? Que eu vou sofrer. E eu acho que a minha admiração, talvez maior, né, é nesse ponto que você soube e conseguiu fazer isso, né? Literalmente, você criou seus filhos para o mundo, dando autonomia para eles, né? E mas foi aí, muito cedo, e foi bem cedo, assim. só que aí vamos lembrar de uma coisa que você falou agora que pegou bem legal. Uhum. Soltar não seria bem a palavra, que não querendo te corrigir. Mas não, por favor, pode me corrigir. Mas eu me lembro de uma fala da minha filha, né, que ela foi da fora, né, daqui de Formosa, que era a nossa residência oficial, com 14 anos, e meu filho já foi com 13. Eles saíram de casa com 14 e 13, né? Eu falei, olha, seu pai saiu de casa para estudar com 14 e eu com 14. Nós fizemos as nossas escolhas, não nos arrependemos, estamos bem e vocês têm condições de fazer a mesma coisa. Vocês vão ter a mesma oportunidade. Uhum. Aí um dia minha filha falou assim, eu moro sozinha. Adoro adolescente. Quando bate de frente, assim, é que eu mais gosto, ainda que a criatividade, ela flui. Vou respirar aqui 10 vezes. Porque... Aí eu falei para ela, você tem razão. Sozinha, mas não largada, minha filha. Você não está abandonada. Você estava acompanhando, né? Acompanhar. Uhum. Né? Por que eu parei justamente nessa fase? Porque foi quando eu vi que estava entrando na pré-adolescência mais velha. E aí eu falei, agora que é o risco do joio estragar minha lavoura inteira, estragar o trigo, né? Das ervas daninhas, dos pais sociais virem querer florescer coisas que não devem, né? Fazerem propostas indecentes. Você acha que a adolescência é a fase mais vulnerável, você diria? Sim, porque o grande problema que a gente está enfrentando hoje é que os pais não... Primeiramente, aquilo que a gente falou o tempo todo aqui agora, a gente não foca mais na criação dos filhos. Todo mundo tem seu trabalho, então eu vou começar a suprir as necessidades com material. Boto uma tela, eu coloco um celular, eu faço coisa... Fica quieta aí, menino. É mais confortável para mim. Manter a minha postura de adolescente é mais confortável, ou minha postura infantil é mais confortável, do que criar filhos e me tornar adulto. Crescer dói. Não tem a dor do joelho, do crescimento? Crescer dói. E a gente não quer sentir dor. Mas a gente não precisa alimentar a dor, é diferente. Tá? Então, em relação às... até perdi. Em relação à... vulnerabilidade ali da adolescência. Isso, da adolescência, eu acho que é a fase mais complicada por conta das fases. Que a gente não tem acompanhado, por exemplo, você acompanha o biológico com o pediatra que se vira. Eu jogo na escola, a escola que se vira. Só que... talvez se tem um probleminha ali, vai para psicóloga. Isso, joga ali que se resolve. Não, é bom, principalmente na adolescência, ter uma pessoa neutra para que não faça aquela função que eu falei de ficar pesando para um lado, para o outro, polarizando, né? Para não chocar e você não acabar de estragar teu filho. Mas eu preciso, sim, acompanhar. Então, a primeira infância, a segunda infância, cada etapa tem suas fases biológica, fisiológica, do emocional que acompanha, da psicologia. Por exemplo, só com 10 anos de idade que a criança vai ter o raciocínio lógico formado, ou em formação ainda. Então, criança não tem que decidir nada para os pais. Eles são simplesmente príncipe e princesa, rei e rainha, o pai e a mãe. A gente não pode inverter isso por uma questão de fisiologia, de biologia, psicofísico, biológica. Aí o mental só aparece até então, é como se fosse qualquer bichinho de estimação maravilhoso. Por isso que muita gente hoje só quer criança, que é substituída que o cachorro está substituindo a criança. Agora, quando eu começo a ver que meu pai e minha mãe não são o herói e a heroína,
Mas Adolescência, de eu vou novo. bater de frente. Então, por isso que a Aham. adolescência se torna a fase mais Porque eles estão importante. começando a criar autonomia mesmo, Aí né? descobre a sexualidade, aí vem um namorado, uma namorada, aí pronto, porque os hormônios estão aflorados. Então, se você não acompanhar nessa fase, ai, amiga, o olho do furacão, aí, quer dizer, eles vão crescer de qualquer maneira, mas a que custo? Então, se você quer ser uma boa mãe, né, acompanhe, né? Não é jogar para fora, falar um monte de coisa. Não, vamos. Até os religiosos hoje estão se adaptando. Resiliência. Resiliência é que nem aquela espuma da NASA dos travesseiros atuais, que o pessoal afunda e ela volta. Você afunda com a cabeça, quando você volta, ele volta ao estado normal. Esse é um estado de resiliência. A gente tem que ter resiliência. Silvia, então voltando aqui, né, para a questão dos seus filhos, eles saíram de casa com 14 e 13 anos, né? E dali eles só foram ganhando o mundo, né? Isso. Hoje você falou que eles estão com 28 e 23. 23 anos, né? Isso. A Carolina e o Daniel. Isso. Conta um pouquinho para a gente aí, onde que eles estão, né? Como foi essa jornada aí depois que eles saíram para estudar fora? E como que eles estão, né? Qual a função deles agora? Qual foi essa jornada deles aí? Porque eu acho bem interessante. Eu admiro muito a sua coragem e a sua sabedoria ali, né, na hora de administrar essa saída deles aí. Então, é muito legal falar disso, porque como é que foi o preparo? E foi bem na fase mais difícil, né, para os pais, que é justamente a adolescência, né? E aí você vê a diferença de um com o outro de praticamente 5 anos, né? A função que não foi. Então, quando a minha filha mais velha teve que sair, o outro estava em todo vapor estudando aqui ainda. E aí eu tinha que ir acompanhar. Inicialmente ela ia e voltava, mas a gente criou um recurso para que o dia que ela estivesse muito cansada, ela pudesse ficar lá em Brasília. Então a gente comprou um flat e aí ela ficou nesse flat. A gente começou a dar assistência onde meu marido ia e eu ficava aqui. Depois a gente trocava e aos pouquinhos a gente começou a soltar que ela podia dormir eventualmente sozinha, né? Então, quando ela já estava com 15, aí ela já estava dormindo umas 2 noites sozinha lá, tranquila. Meu marido inventou um curso, inventou não, na realidade ele aproveitou a oportunidade e proporcionou para ela também fazer em paralelo com ele um curso, e eles podiam conversar a respeito disso. Então a gente criou recursos onde a gente podia estar tanto dando assistência quanto criando um novo diálogo, para não ser estabelecendo conexões ali também, isso, né? para não ser só aquela história de ter que chamar atenção, ou ter que empurrar ou puxar, nada disso. E aí o filho, eu comecei, ambos até, né? No caso dele foi mais porque ele foi mais novo, eu comecei durante 1 ano prepará-lo como uma psicóloga de Brasília à transição. E aí o que é interessante é que quando eles foram para Brasília, eles não tiveram nada de queda nas notas, eles sempre foram nota 10. Né? E não era exigência. O pessoal, você é muito exigente, você é uma carrasca. Eu falava, gente, eu pareço, mas eu não sou isso. Era né? deles isso. Eu tinha momentos de ser amiga, mas eu tinha momentos de ser mãe. Mãe não é amiga. Não, mãe é amiga também. Mas ela tem que ser mãe na hora que for mãe. Precisa ser mãe agora, eu vou ser mãe. Eu quero o melhor para o meu filho, o melhor para minha filha. Né? E então a gente foi trabalhando dessa maneira. Eles não caíram as notas, continuaram bem. O meu filho terminou o curso dele, agora está trabalhando já em Berlim. Ele é o mais novo. É o mais né? novo, é. Ele tem 23. 23. Ele terminou, ele fez a faculdade, ele foi garimpado na escola dele do ensino médio em Brasília para fazer a universidade fora. Aí ele começou cursando em São Francisco, concluiu em Londres e hoje ele foi chamado já por conta disso para trabalhar na HubSpot, numa empresa de tecnologia de rede de CRM em Berlim. E está super satisfeito. É super difícil entrar nessa pegada aí, né? A seleção é muito arrojada, né? Então, assim, a gente acabou de vir agora de Berlim e
fiquei muito feliz de ver como ele está, apesar do coração partido, com vontade de trazer de volta, né? Mas tudo a seu tempo. Como eu dei tempo para a mais velha, eu estou dando tempo para ele. E aí, como eu inverti, né? Vou falar da mais velha agora. Ele é super adaptado, não teve dificuldades eu falo maiores, que ele assim. nasceu resolvido. Eu via isso nele bebê. Uhum. Né? Enquanto às vezes ela precisava botar no colo, não se importa, essa coleguinha falou que você é bonita ou feia, ele se garantia. Então ele é decidido desde pequeno. Eu quero isso, pronto. E se tiver que sofrer, eu me lembro uma vez que eu briguei ele a tomar uma garrafa de água, porque ele estava brigando por conta da garrafa de água. Aquela garrafinha. Você vai tomar essa garrafa todinha, pois ele tomou a garrafa todinha. Eu falei, gente do céu. Então ele fez uma graduação nos Estados Unidos e foi trabalhar... Ele começou, porque a universidade dele é uma universidade que pega todos os continentes. Ele chegou a fazer um curso de verão em Xangai, na China, tudo fazendo parte, porque eles têm... Do mesmo curso de graduação, ele foi fazendo módulos em vários países. Isso, porque é uma faculdade seguinte, ela pode ter no máximo 8% de cada país. Ele estava dentro da cota do Brasil. Então, ele teve acesso a culturas, aos colegas do mundo inteiro. Colegas das Filipinas, então, ele da Indonésia. Vários continentes fazendo esse curso de graduação nessa faculdade internacional. E criou um network fantástico. E aí ele foi uma rede de relacionamento incrível. Logo recém-formado, ele já conseguiu uma colocação nessa empresa. No final da graduação, ele já foi colocado. Nessa empresa de tecnologia, de redes. Exatamente. Muito legal. E hoje ele trabalha em Berlim. Então. Em Berlim, Então, ele está fazendo agora essa temporada dele. Sofre muito com frio. Eu sofreria dobrado. Né? Nem tudo são flores. Não, assim. isso, mas é para mostrar a questão das escolhas. Isso. Né? Então, você tem que lidar com sair da zona de conforto, né? E o bônus, isso. Né? Então, são escolhas, né? Por exemplo, a filha, hoje vou matar a saudade dela, vou agarrar ela de beijo, porque ela chegou... Agora vamos falar da Carolina, né? Que eu, inclusive, sigo lá nas redes sociais. Ela tá te esperando. Ela falou que você pode ligar para ela. Aqui, porque a Silvia vai contar. Ela é uma coisa também. Eu deixei que vale muito a pena contar a história dela também, aqui trazer, né? Compartilhar a história dela aqui, ela tá porque é muito legal. Os dois são orgulho, ela está sendo um orgulho para nós também, porque assim, eu considero a primeira voz feminina do agro defendendo o Brasil com as garras que ela está defendendo no mundo afora. Né? Então, realmente... E ela nem sonhava fazer... ela nem sonhava em fazer isso, porque ela escolheu fazer engenharia de produção. Aí ela já fez 3 MBAs na área do agro e tem se apaixonado, aliás, voltando às origens, né? A gente volta às origens. Ela escolheu ali a graduação de engenharia de produção e direcionou a especialização dela para o agro. Né? Agro e inovação no agro. Exatamente. Né? Então, quando ela se formou, ela foi trabalhar por 2 anos já na área do agro, e ela já foi se encantando, apesar de que assim, trabalhava duro, mas ela nunca gostou de muito pouco. Ela sempre fazia 2, 3 coisas desde que ela entrou na faculdade. Não sei quem puxou. Mas ela... Mulheres e multitarefas, né? Mas o pai também, ele é bem inquieto também. Ele não para muito, não. E aí, ela começou por essa área. Aí, recentemente, a gente comprou a fazenda dos meus pais. E ela resolveu tocar, né? Tem uma música agora que não sei se é Dana Castela, eu sei que tem uma música agora que eu falei que eu brinquei que eu estou oferecendo para ela. Vai oferecer eu criei filha minha para ser boiadeira. Oferece para ela na rádio a música Dana Castela. Eu acho que eu vou oferecer para ela. Boa. E aí, então, ela começou, assim, sempre foi em primeiro lugar em tudo. Quando ela... Não seria concurso, mas assim, as bolsas, ela conseguiu uma bolsa agora para rodar né? As seleções. Você tem que passar pelas seleções e tal, e são bem concorridas, muito. Né? Ela fez parte dos jovens líderes do agro, CNA Jovem. Eu já nem sei quanto nome essa menina já pronto. Ela foi embaixadora do Movimento Empresa Júnior na Bélgica, com 21 anos. Ela representa
o agronegócio brasileiro, né, em algumas instituições aí, e Isso. ela roda o mundo também, né? Exatamente. O pessoal cada dia mais está descobrindo ela para isso, porque ela tem uma habilidade fantástica, né, de comunicação. Desde pequenininha, ela fala que com 3 anos ela fazia discurso. Eu sigo ela nas redes sociais e ela é bem despachada, comunica bem, realmente. E Autêntica, né? autêntica, Natural. isso. E forte, né? Ela Ela é é. forte, dá para perceber que ela é uma. E é tipo assim. Ela lida bem realmente com o ônus e o bônus ali E também. usando Ela consegue administrar. e usando o nosso termo mais rural aqui, ela não refuga, não. E ela Se é tiver muito que passar, jovem, né? se tiver que passar perrengue, jovem. ela passa. Ela acabou de passar uns perrengues agora, que eu sugiro até que você fale com ela para ela te contar melhor. Não, Carolina, ó, convidada aqui, eu quero você aqui na mesa do Ela Pode para contar. Eu te sigo e vi, inclusive, que ela foi premiada pelo Sebrae como liderança no agro, liderança feminina no agro, né? Então ela foi premiada e assim, ela está tentando fazer legal uma fazenda modelo e acho que está conseguindo. dela. E acho que ela está conseguindo. Assim, ela se preocupa com a sustentabilidade no agro, né? É muito incrível, legal. com carinho. Se você vê o carinho que ela chega, ela adula boi, vaca, bezerro, cachorro, o que ela vê na frente, ela põe no colo, sabe? E assim, o carinho até mesmo. E agora ela está trazendo esse olhar para o mundo. Não é um olhar hostil, como que as pessoas pensam que o Brasil tem, né? Que a gente só tem destruição. Muito pelo contrário. O Brasil é o país mais verde, de verdade, né? E verde de ação. É um país ecologicamente correto. Né? Essa nova geração aí da Carolina tem bastante responsabilidade, bastante desafios aí, né, para levar o nosso país do agro para uma via, né, sustentável. Para você ter uma ideia. E ela batalha por esse valor, né? Ela dissemina esse valor, pelo que eu vejo ali nas redes dela. Nós passamos agora pela Áustria, pela Suíça. E aí encontramos um guia, inclusive português, né? E falou assim: olha, tá vendo tudo isso aqui? Não existe uma árvore nativa. A guerra destruiu tudo. A Segunda Guerra, então, né? E então foi tudo replantado. Nós não. É por isso que todo mundo está de olho na gente. Não vamos dar o que é nosso, não, gente. Vamos mostrar que nós somos capazes de gerir, de gerenciar, de cuidar, né? Como eu cuidei, como eu tenho cuidado dos meus filhos e estou dando condições para ele que ele tenha os próprios filhos. O que vocês querem para os filhos de vocês? Eu já estou começando a plantar isso para eles. Como vocês querem a questão que os filhos de vocês sejam vistos? Filhos, que a gente falou aqui, dos filhos melhores para o mundo. Né? Eles têm essa responsabilidade aí de levar essa... Eles têm essa missão. Né? De gerir bem aí para as próximas gerações, né? E aí veio outra frasezinha que você acabou de falar agora, hoje, quando ela me ligou: mãe, cheguei, que não sei o quê. Eu falei: sim, filha. Ela falou, com pouca coisa que ela me falou, eu falei assim: estou muito feliz com essa experiência sua nova. E agora eu vejo você não só como refém de missão, da missão, de que a gente passa essa missão. É o legado dos pais, passar a missão para os filhos. Mas eu vejo agora você com um propósito. O propósito é a maior realização. Né? Então, eu vejo ela agora com propósito. Quer dizer que vai ser mais prazeroso ainda essa jornada agora. É muito legal. Assim, eu admiro bastante, como eu já falei aqui, né? Eu admiro bastante. E eu acho que é algo que a gente tem que aprender a lidar e administrar e soltar esses meninos mesmo para o mundo, né? Passar bons valores, responsabilidade, autonomia e valor, né? Eu acho que a palavra é essa, passar os nossos valores para eles disseminarem aí no mundo e construir um mundo melhor para todo mundo. Né? Nós somos construídos por crenças e valores. O coaching fala muito disso, né? Já também deram uma vulgarizada no coaching, mas eu acho que essa parte ela é imprescindível. O que a gente tem que focar existem crenças limitantes e crenças motivadoras. Quais são as crenças motivadoras?
não é só o ideal, o idealismo, né? Porque senão você vai viver num mundo de Bob, num mundo só da cabeça, né? Do sonho, não faz De nada nunca. acreditar, né? Isso. Agora, qual é o meu valor principal? Por exemplo, quando eu falo que eu abri mão da minha carreira pela família, eu tenho um valor muito forte, família. Então, se eu tenho 30 anos de casada hoje, foram só flores. Mas eu consigo ver amor e paixão no meu marido. E eu sinto amor e paixão por ele. É a questão dos valores que determinam as suas prioridades. Os valores que, por sua vez, determinam as suas prioridades. Porque eu não abri mão em momento algum desse valor. A sua família, e aí, consequentemente, a sua família sempre foi a sua prioridade. Isso. Né? E eu queria essa base sólida, eu agradeço isso quando eu vejo meus pais, né, com a idade que estão, com 60 anos de casados, que eles têm hoje. Né? Então, assim, aos trancos e barrancos, a gente fala, nós temos que nos ressignificar a cada dia. Né? Ter resiliência, aprender a perdoar, paciência, às vezes recuar, esperar o tempo, que o seu tempo não é o tempo do outro. Mas eu achava que essa estrutura era necessária para a gente retomar a questão da grande família. E a grande família que eu falo é saindo do núcleo de nós quatro, mas voltando, partindo novamente do núcleo dos quatro. E hoje em dia a gente tem uma gama de famílias diferentes. Quando eu falo de família, essa família ela pode ser uma família apenas de irmãos. Pode ser família de mães, 2 mães, 2 pais, né? Pode, enfim, tem uma enormidade que eu não vou conseguir me lembrar. Outro dia eu descobri que tem um monte de nome. A família ela pode ter diferentes configurações e ainda assim mas o conceito, proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento. Mas o conceito, né? família deve persistir para a estrutura da formação do caráter. Né? No caso, quem ocupa o papel do feminino ou do masculino, porque nós somos metade feminino, metade... Tem uma música do Pepeu Gomes que fala ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Né? Então, nós temos o cérebro, hemisfério direito e esquerdo, um lado lógico, o outro mais criativo, sensitivo, emocional. É a isso que se refere o feminino e masculino, e não esses pejorativos que as pessoas falam. Né? Então, quando eu falo, novamente, de família, de crenças, o que precisa, né? Quais são as leis que regem, independente da religião, que regem o que é melhor para o grupo, o que vai dar harmonia para esse grupo. Porque para viver em sociedade a gente tem que gerar uma harmonia, senão vai ser crash, vai ser sempre uma coisa quebrada. Uma coisa quebrada não flui, gente. Até a água, com a correnteza, ela vai contornando as pedras. Olha que lindo quando a gente deixa. E se você tenta segurar de um lado, ela vai dar um jeito de ir para outro. Você segura, vai sair explodindo tudo. Então, a estrutura, verdade. As crenças, estrutura, valores, isso precisa ser revisado. Para cada contexto. É o contexto família-escola, é o contexto família-casa, é o contexto família-trabalho. Nós não somos isolados em cada lugar. Nós somos a mesma pessoa em todos os lugares. E eu fico feliz que essa parte sistêmica está entrando até nas empresas, nas organizações agora. Sim, tem muito a contribuir, né? E, assim, eu preparei aqui, né? Eu queria saber de você, né, nessa jornada aí da educação dos seus filhos. O que você falaria que foram as suas 3, talvez, ou se tiver mais, ou um pouquinho menos, não tem problema, mas mais ou menos aí as suas 3 maiores dificuldades, assim. Onde que pegou mais, né? Eu falo que eu já fiz muita coisa difícil na vida, né? Algumas coisas, assim, alguns desafios bem desafiadores que chegaram até mim, mas educar filhos, talvez seja o nível hard, assim, que eu acho bem difícil, bem desafiador, né? Porque não tem manual de instrução, cada filho é de um jeito, cada momento é né? Cada tempo tem o seu desafio. Então, eu acho, para mim, eu tenho algumas dificuldades, assim, que eu tenho que lidar, né?
E para você, assim, quais foram as 3 maiores dificuldades com a educação de filhos? Antes de falar das dificuldades da educação de filho, eu escutei uma frase do filho de um amigo, que a gente estava numa viagem uma vez. Ele falou: educar pai não é fácil. Eu acho que mais difícil que educar filho é educar pais. É muito mais difícil. Porque eles têm autonomia para fazer as coisas. Eles vão e fazem do jeito que é. Filho, não. Até certa idade você manda. E se você ainda é o provedor financeiro, você tem o poder na mão. O poder na mão. Uhum. No caso dos pais, não. Né? Você tem uma gama de gente concorrendo para querer mandar junto ali. E você não vai mandar nos pais, é o contrário. Você vai negociar. Então, a negociação com os filhos, até o ponto, algumas coisas você fala, isso é negociável, isso não é negociável. Na infância você faz isso, na adolescência você faz isso. Na fase adulta você tem que negociar, negociar, negociar. E começar a dar autonomia para eles também. Então, as transições sempre foram mais complicadas. Mas eu tinha uma pegada de que quando eu sentia que eu ia pesar na mão ou ia faltar, eu pedia um suporte. Pedir ajuda, né? Por isso que a gente tem que ter uma rede de apoio, tem que ter boas conexões. Então, né? Isso me favoreceu e hoje eu vejo que eu levei com leveza, sabe? Esses momentos, momentos graves, assim, por exemplo, às vezes, né? Porque não tem como você evitar, falar assim, foi a fase de namoro, o primeiro namorado, primeira namorada. Não tem regra. Para um foi o primeiro namorado, para outro foi, não estou falando só dos meus filhos, para outro foi a descoberta da sexualidade, para outros vem a descoberta do prazer, da bebida, sabe, de uma outra coisa que te causa, pode ser um remedinho, alguma coisa que alguém apresenta, né, uma novidade, né? Um grupo que vai querer te colocar lá dentro até poder garantir que você está inserido lá dentro e depois sugar tudo que você tem. Né? Amigos invejosos. Então, assim, é tão relativo e é difícil a gente pontuar, porque a gente vive isso aí numa constante, né? Verdade. Então, aí eu volto a dizer, etapa, né, o difícil, tem seus próprios... O difícil não é só você criar a disciplina. O difícil é acompanhar, acompanhar e acompanhar. É porque é igual o videogame, né? Cada etapa vai ficando mais difícil. Isso, é verdade. É mais desafiador. Mas você usou uma fala sua anterior que eu achei que foi assim fenomenal, né? Que quando você se permitiu, né, interagir com a sua filha, coração com coração, é o que a gente precisa treinar hoje. Aí você sente no seu coração o que minha filha precisa, o que meu filho precisa. E isso eu não aprendi em nenhum dos livros que tinha na minha estante. E não vai ter receita de bolo, não vai ter nenhum livro, porque é o seu momento com o momento deles. Eu me lembro que um dia o meu filho perguntou para a filha, como que a minha mãe, ele estava ainda em São Francisco, como que a minha mãe sabia que eu estava precisando naquele dia que ela me ligasse? Mãe sabe. É só a gente, a tal da intuição, né? É só a gente se permitir. Né? E eu tenho essa ligação com a minha mãe. Eu tenho com amigas. A gente pode estabelecer esse vínculo com amigos, com pessoas queridas, próximas. Com certeza com você já aconteceu. Eu ia te ligar agora. Eu estava pensando em você. Entendeu? Então, essas conexões a gente pode estabelecer para o bem. Né? E eu acho que isso é o mais forte, sabe, que você conseguir criar, porque aí você não gera ansiedade, depressão, do que passou, do que vai vir, né? Então você cria, tipo, olha, quando precisar, eu serei avisada. Você cria uma conexão neural, os caminhos, né, do meme hacking. Então você cria uma conexão e vai precisar. Quando meu filho tinha 4 anos,
A gente foi na chácara de uns amigos e eu estava de costas para a piscina, porque o marido estava deitado na rede, de frente para a piscina. Mas não foi só por isso. Eu olhei lá e falei, tá tudo bem. A gente, aquelas coisas que você imagina, que não imagina, cheio de crianças. Só que o Daniel estava ainda um pouco tempo de natação, vamos dizer assim, ele não tinha grande autonomia. Boia, menino balançando e não dava pé para ele. Então ele nadou até onde deu, chega uma hora que cansa. Se até nadador cansa, os melhores nadadores ousados morrem até afogados, né? Porque acreditam demais no potencial. E eu senti uma coisa para eu olhar para trás. Quando eu olhei, o Daniel estava afogando. Do jeito que eu estava, eu pulei de roupa e tudo. Já saí com o menino. Ninguém tinha visto nada. É um segundo, né? Um segundo ali. Mas eu fui levada, fui puxada, né? Ele batia o pezinho no fundo e voltava. Mas ele deu uma afogadinha básica. E aí, quando eu saí, como? O que aconteceu? Que não sei o quê. Ninguém viu. Não, aí que as pessoas foram se dar conta, né? E eu olhei para trás e vi, não deu tempo de falar com ninguém, sabe o que foi? Então, isso aí, além da intuição, com instinto, né? E aí que a gente tem que trabalhar, tudo isso está dentro da gente, a gente não pode deixar adormecer, morrer, perder isso. Verdade. Se você mantém essa sintonia, você vai estar conectada. Aí a gente deixa a ansiedade de lado um pouco. E a pergunta contrária, né? Eu perguntei das dificuldades aí e os acertos ou o maior acerto, assim, que você, quando você olha aí para sua jornada, que você acha que foi, cara, isso daqui foi o grande ponto, ou 3, ou 1, ou 2, mas assim, qual foi o grande ponto de acerto, assim? O grande ponto foi, desde a barriga eu falava, meus filhos vão estudar fora. Eu não sabia que ia ser uma jornada como foi, mas eu acreditava que se eu tinha sido capaz de honrar com a responsabilidade que meus pais me deram, com a confiança, né, que eles me deram e que eu não podia perder a confiança deles, porque era tudo para mim, então que eu podia confiar nos meus filhos e que eu estaria junto. Em alguns momentos, às vezes, a gente pensa, errei. Acho que foi demais, acho que eu podia ter segurado mais. Mas não, porque eu obedeci o tempo de cada um. Então, por exemplo, a Ana Carolina ela já saiu. Primeira vez, ela não dormia nem na casa dos meus pais. Com 13 anos, eu deixei ela passar um mês nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio. E com 15, eu deixei ela sair, ficar os 7 meses fora. Foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos, né? O Daniel, não. Eu falei, não, ele não vai, porque ele ainda não está pronto para sair de perto. Com 17, quando veio essa oferta, aí partiu dele também, né? No caso, veio dela a proposta, aí partiu dele, eu falei, eu vou junto. Cheguei lá e falei, é isso que você quer? Era muito mais longe, né? Era muito mais complicado. Eu falei, não, tudo bem, agora... E aí, imagina, cada vez que eu tinha uma atitude dessa, eu era chamada de louca na família, na sociedade, na cidade, em tudo. E eu tinha que bancar e eu falava, vai dar certo. Você acreditava na sua intuição, né? Você acreditava que aquilo era o que seria... E eu sempre coloquei eles nos braços de Deus também. Porque se tiver que ser, ou que me dê um sinal, que eu vou lá e busco imediatamente. Tanto é que eu teve momentos, quando minha filha foi para a Bélgica, que ela foi, eu tive uma intuição, não vai. Teve um negócio do atentado na França. Quando ela foi, ela tinha recém-chegado, teve um atentado lá, pertinho dela, e eu tinha falado para ela, não vai. E eu fui muito dura. Aí, quando aconteceu, a primeira coisa que eu falei, quer voltar?
Mas ela assim, Eu avisei. não cheguei, eu não falei, eu avisei. Porque é lógico que eu fazia o terror antes. Isso é uma das coisas que eles me acusam muito. Então, quando eu falo dos meus pesos, né, dos exageros, eu era muito rígida nesse sentido. Então, não precisa disso. Eu vou falar, pondera um pouco mais, equilibra um pouco mais. A gente aprende para ensinar para os outros também. É igual você falou, né? Assim, o saldo está sendo muito positivo, mas ninguém é perfeito. A gente, né, às vezes vai um pouquinho mais forte, erra a mão ali, mas tá tudo bem, eles aguentam também. Mas outro dia, a minha mãe mesmo, falando o negócio de educar pais, né? Aí ela fez uma coisa que, falei, não foi legal. Ixi, ela ficou muito chateada, tal. Aí outra pessoa falou, acho que ela parou e pensou. Ela veio me contar uma história de que uma outra pessoa tinha feito assim, assado. Eu falei, mas a senhora também faz parecida. Ela, quando eu fizer isso, você me chama atenção, você me chacoalha. Eu falei, foi o que eu fiz. Tá bom, que bom que agora eu tenho autorização para isso, né? É isso. Ah, legal, muito legal aí essa sua experiência. Acho que a gente aprende bastante. Sempre eu aprendo bastante quando a gente conversa, né? Muito legal. E assim, eu queria, daqui a pouco a gente já vai dar encaminhamento, né, para o final aqui do nosso bate-papo, mas eu queria saber de você, assim, que você, dentro daí da sua jornada, da sua experiência, e não só da sua experiência, mas você estudou muito também, né? Você tem uma bagagem teórica grande aí também, do seu curso formal, das outras formações mais alternativas ou sistêmicas, né? Então, você tem uma grande bagagem teórica associada a uma grande experiência também aí. E associando essas duas coisas, eu queria saber, assim, qual mensagem você deixa para nós pais aí que ainda estamos na peleja, né, nessa jornada. Eu tenho um filho de 7, uma filha de 15, tenho várias amigas, né, que estão também nessa jornada. E assim, o que você acha que é fundamental, né? Não vamos ditar regras, não queremos fornecer receitas, né, de bolo, não é isso, mas assim, baseado na sua experiência, o que você acha que seria de mais fundamental, né, na educação de filhos, assim, e uma coisa que não dependa de classe social ou de situação financeira, mas, né, alguma coisa alguma mensagem, alguma coisa que você acha que para você fez toda a diferença e que todo mundo pode usar, né? Sim, tem várias coisas que eu acho que dá para ser feito, independente de cor, raça, religião, credo, cultura, né? Começando pelo exercício, né, de conexão. As pessoas hoje estão desconectadas do coração. Aí eu quero só fazer um parênteses, né, que eu também cabe muito aqui nessa pergunta, que é o dado que a OMS fez o relatório das doenças mentais, né, o maior relatório das doenças mentais do mundo, e saiu isso no ano passado, e teve um aumento muito significativo, muito grande, das taxas de doença mental em crianças e adolescentes, né? Culminando no aumento do suicídio. Entre 10 e 12 anos. Isso. Assim, Isso é muito assustador, muito, né? Muito. E eu acho que tem tudo a ver com isso que você ia falar aí pra gente. Isso, né? Entre outras várias circunstâncias que hoje em dia aí começaram também assim a estigmatizar, a dar muito nome aos bois para o que vem é doença, né? Então, tem as questões que são neurológicas, tem as questões psiquiátricas, psicológicas que vêm, e tem as questões funcionais. Tudo que é funcional, você pode mudar. O que não é funcional, você pode adaptar. Então, não se prendam a um rótulo, em primeiro lugar. Se seu filho nasceu estrábico, se nasceu com a língua para fora, né? Não interessa o quê, tá? Não rotule. O rótulo você pode identificar para ajudar a trabalhar a fisiologia, com fono, com físio, com neuro, nananana, tá?
Mas, lembre-se, conexão com o coração. Né? Abra mão de questões materiais, ofereça mais amor. A cura, nessas minhas jornadas, né, na minha jornada e nessas minhas experiências, eu caí inicialmente de paraquedas em várias linhas diferentes, de religiões distintas, de crenças, filosofias distintas, mas eu descobri uma coisa importante, que é o que rege o topo da pirâmide. Né? Nos níveis neurológicos, a gente tem ambiente, a gente tem comportamento, tem recurso, tem crença, aí vem missão, visão, não interessa. No topo da espiritualidade está o amor, é a cura para o mundo. Quando você trabalha só até o nível de crença e crença limitante, aí tem briga de igreja com igreja, de religião, de raça, de tudo. Quando você trabalha com espiritualidade, você vê um outro ser humano, que pode ser o assassino mais terrível. Não é que você vai perdoar, ele vai pagar o preço dele, foi a escolha dele, ele vai pagar o preço. Mas como esse ser humano chegou a esse ponto? Como a gente pode prevenir? Muita coisa não dá mais para remediar. Como é que é remediado? Tá, né? Mas é possível você programar as futuras gerações e, como eu falei, adaptar e, mais do que nunca, ser um brasileiro na íntegra, não desistir nunca. Uhum. Né? Não tem aquela frase famosa, sou brasileiro, não desisto nunca. Então, do teu filho, da tua filha, não desista nunca. E o amor ali, a conexão emocional, né? O amor talvez é... Isso. Tem um santo, né? Santo Agostinho, que a mãe dele, era alcoólatra, né? E a mãe dele rezou 40 anos por ele. Depois dos 40 anos, ela conseguiu a graça. Ele se converteu e tornou santo. Não estou pregando religião, é só porque eu lembrei da história dele. Então, assim, não desistir de um filho, é nesse sentido que eu estou falando. Uhum. Tá? Agora, não significa aprovar coisas erradas que teu filho faça. Se ele tiver que pagar, ele vai pagar. Agora, ele tem que respeitar. Nesse caso, não tem outra circunstância que não seja hierarquia. Não tem democracia. Uhum. Primeiro, o pai e a mãe. O filho tem que respeitar. E os pais precisam respeitar os filhos. Do contrário, vai virar violência. Respeito mútuo, né? Exatamente. Então, cada um dentro da sua propriedade. E um erro não vai justificar o outro. Agora, mais do que isso, desenvolver a consciência. E o para quê? Para que eu faço tudo isso? Eu não falei aqui que para que eu criei meus filhos assim? Porque eu quero filhos melhores para o mundo. Eu quero meus filhos melhores. Os valores, né? Consciência dos seus valores principais, né? Isso, se eu não desenvolvesse... Fundamentais, talvez. Isso, fundamentais. Tem valores derivados fundamentais. Tem crenças limitantes e motivadoras, né? Então, se eu não desenvolver a consciência do meu filho, ele vai ser irresponsável, ele vai ser rebelde, ele vai ser possessivo, ele vai querer ter o umbigo maior do mundo, tudo que é melhor só para ele, vai ser insaciável, invejoso talvez, ganancioso. Aí entra os pecados capitais todos, né? E o que a gente quer? A gente quer as virtudes humanas da filosofia, a gente quer os dons divinos, né? Que é caridade, amor, compaixão, não é isso? Com certeza, né? Então vamos fazer nosso papel é esse, então, né? O papel de pais é transformar, que a gente nasce, né, com
com essas questões todas ali trabalhar, da criança, das estimular etapas da criança. Então, essas virtudes, isso. né? Então, eu tenho que transformar essa possessividade em partilha, equidade, tratar todos como igual. Uhum. Eu tenho que sentir compaixão. Eu vou receber um sobrinho neto agora novo, ou sobrinha, não sei. Aí a irmãzinha de 3 anos, né, tá sem saber. Eu falei, olha, quando nascer, você vai começar a treinar, que vai vir a irmãozinho, a irmãzinha, e quando chegar a fase, porque ela vai estar acostumada que ela está reinando, quando chegar a fase que vai disputar a atenção, ela vai achar que é um atraso de vida, que ela está fazendo com essa irmã intrusa. Então, vai mesmo. Então, os pais precisam trabalhar essas questões com os filhos. Olha, toda criança é um presente para o pai e para a mãe. Então, a sua irmãzinha é um presente para nós, seu irmãozinho é um presente para nós. Agora pensa, você ter papai e mamãe só para você. E ela vai ter que dividir sempre com você. Ela nunca vai ter um momento só para ela, ou ele. Né? Então, a gente vai tendo criatividade para trabalhar essa equalização. Né? Então, eu puxo para a consciência, eu puxo para a compaixão, trabalhar essas virtudes. Então, fazendo um apanhado geral aí de tudo que você, né, desse último bate-papo aí, disso que eu trouxe, considerando toda essa estatística aí que eu falei, né, e para nós pais que estamos ainda na peleja aí, no desafio árduo, né, de educar os filhos, e você do alto da sua experiência ali, pelo que eu pude perceber aqui, é que não pode faltar a conexão, né? O exercício do amor ali, da conexão. Talvez o amor seja o alimento mais importante, né? O mais importante que os pais podem dar. Atenção, amor, né? Estabelecer conexão emocional com o filho, trabalhar o respeito mútuo, né? O pai não pode deixar de exercer a sua autoridade, mas também respeitar o amor o sempre próprio vai filho, ter né? As próprias questões ali dos filhos também, né? Assim, não te cortando, mas né, aproveitando, complementando, sim, claro. Né? Quando você me pergunta, né, o que gostaria de deixar, eu gostaria de lembrar que quando a gente escolhe ser pai ou é escolhido para ser pai e mãe, a gente não vai para a escola para aprender. Mas, naturalmente, o que se é esperado que um pai e uma mãe cumpra, qual é a função do pai e a mãe? A gente não pensa nisso. Então, eu gostaria primeiro agora de deixar isso aqui para você fazer esse fechamento, né? Qual é a função do pai e da mãe? Eu diria aqui, nutrir, desenvolver a disciplina, cuidar da biologia e da fisiologia, acompanhar as fases, saber o que está se passando ali para poder acompanhar, desenvolver a segurança emocional, a estrutura emocional para essa criança, acompanhar, acompanhar e acompanhar. E tudo isso fazendo com amor, né? Eu acho que a gente consegue ter... Isso. Uma pitada de sazon. E uma... pitada de, talvez, trabalhar a autoridade também na medida certa. A gente nunca pode esquecer isso, né? Porque, às vezes, assim, a gente deixa a mão leve demais também. Isso também não pode, né? Os extremos não são desejados, né? Nem de mais, nem de menos. Então, trabalhar tudo com amor, mas não deixar de exercer a autoridade, estimular a disciplina. No momento certo, como eu falei. Tem momento de ser amigo, mas precisa ter momento de autoridade, sim. É aquela autoridade amorosa, tá? É quando o outro não consegue pensar. Essa autoridade, eu diria até para um amigo, que é a função do coaching. Eu falo que o coaching... Colocar limite, né? O coaching, o famoso colocar limite. Eu apelidei no começo o coaching de me ensina a pensar. Então, a autoridade é no sentido, ensina teu filho a pensar. Se ele não está conseguindo, se ele está num looping, se ele não está conseguindo, o loop, né? Ele não está conseguindo processar, discernir, né? Essa voz ativa
Eu até substituiria a autoridade por voz ativa. Vai ajudar a pensar, voltar para o centro. Porque às vezes a gente está no estado crash, né? Tudo bagunçado. Então, volta para o centro. Espera aí, olha, você extrapolou o limite, você não seguiu a regra do respeito. Então, esse aqui é seu limite, esse é meu limite. Não ser invasivo e nem permissivo. Sempre buscar o caminho do meio, né? Aquele desafio de sempre. Isso. E sempre também transmitir ali quais são os valores fundamentais, né? Que isso é sempre importante para dar o norte, né? Integridade, para mim, acho que é no meu caso, tá? No topo, eu não vou citar os 10 valores que eu acabei... Foi um exercício que a gente fez uma vez, mas a integridade e a família está dentro desses 10 para mim. Com certeza, mas são valores fundamentais mesmo. E assim, eu acho que um outro problema, né? Gostaria de fechar o fechamento também só recomendando, né? Aí, pessoal, a galera aí, porque as telas, acho que hoje são o grande problema, né? Da atualidade, tanto para os pais quanto para os filhos. A tela é a grande vilã. A gente está tendo aí vários programas de conscientização na mídia, porque isso é um problema tanto para os pais que não conseguem se desconectar da tela para dar atenção para o filho, quanto um problema para o filho que também não consegue mais brincar, né? Interagir na família. Eu gostaria de fazer uma consideração quando a gente fala de tela. A tela está sendo a grande vilã, mas não tem como você segurar a evolução, não tem como você segurar a tecnologia. Não tem como proibir, né? Como que eu fiz com meus filhos quando surgiu? Minha filha já estava com 6 anos de idade quando veio o computador, né? E eu segurei, né, até um tempo mais e fui acompanhando. E fui apresentando aos poucos. Então, não é que você vai tirar o celular, você vai tirar a televisão. Não é isso. Se eu não for... se eu não deixar assistir TV, se não se deixar... lá em casa tem uma data que eu não assisto televisão, não assisto novela, nada, porque eu já tenho minhas coisas específicas, eu assisto o que eu estou focada para ver. E eu ensinei eles a fazerem isso. Então, eu ficava tranquila que quando eu saía de casa, o meu filho ligava Discovery Channel, National Geographic, e entre outras coisas assim, que ele achava interessante, e ele conseguiu salvar um amigo que se acidentou junto com ele, com 15 anos, porque ele tinha assistido um programa de salvamento. Então, não existe só coisas ruins e nada na vida. Gente, arbitrariedade. Né? Então, a tela tem coisas boas, não tem só coisa ruim. Aí eu sentava e assistia uma novela que fosse. Olha, é legal essa atitude? Esse filho xingar o pai e a mãe? É legal fazer isso? Bater na avó, sei lá o quê, sabe? Isso aí é louvável, uma atitude dessas? Beber descontroladamente? Fazer coisas desordenadas, né? E aí eu colocava eles para pensar. Então, eu assistia junto e botava uma sementinha na cabeça deles para eles desenvolverem a consciência do certo e errado. Então, eles foram criando essas conexões de eles acharem que era certo e errado, ao ponto de que na própria escola eu tive vários relatos de que às vezes a turma ia tudo para um lado, eles levantavam sozinhos e falavam, eu penso diferente. Isso para mim era glória. Sabe? Não vão com a manada. É isso, entendeu? Então, esteja tranquilo de que quando você não estiver junto, eles vão saber fazer a escolha certa. Ensinar desde pequeno a ter discernimento e fazer as próprias escolhas, né? Pois é. Então, de novo, né, aprendi com uma amiga minha, é sempre colocar limite e acompanhar, né? Inclusive nessa questão da tela, né? Isso. Não tem como proibir, então a gente tem que fazer ali com limite, determinar horário, tempo e acompanhar. Isso, acompanhar e acompanhar. Silvia, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu acho que a gente já tem que se encaminhar aí
para o final, porque a gente tem tempo. E foi muito legal o nosso bate-papo, acho que foi bem esclarecedor, foi muito gostoso. Espero que a gente tenha passado aí mensagens, né, positivas e produtivas para as pessoas que vão escutar a gente. Foi um grande prazer ter você aqui. Eu te agradeço imensamente ter aceitado o meu convite, ter tirado uma hora aí do seu tempo, né, da sua agenda para prestigiar aqui o nosso podcast. E você é uma pessoa assim que sempre contribui muito, né? Então, quando puder, volta, volta ativa aí, porque eu acho que você como profissional e como pessoa também, uma pessoa que vai poder ajudar muitas de nós aí nas nossas dúvidas, né? Nas nossas questões, nas nossas dores, nas nossas dificuldades aí. Eu acho que a gente tem uma profissional excelente aqui que a gente pode contar também, né? Então, quando for possível, volta aí para ativa, né? Eu vou fazer que nem como é que era o do futuro lá? I will back. Como é que é? I will be back. I will be back. Isso mesmo. Para mim, eu que agradeço, minha querida, mais uma vez. Assim, foi um desafio maravilhoso. Eu estava precisando disso, né? Foi um pontapé no meu traseiro. Que bom. Eu estou com os aparelhos chegando agora, recente, que eu mandei para a revisão e para um upgrade, né, de neurometria e neuromodulação. E eu estou voltando, sim. Estou voltando devagar, né? Eu preciso cuidar para não voltar naquele turbilhão de novo, mas eu vou estar à disposição em breve do Notícias, né? Eu já estou ficando no ponto. Ai, que né? legal, que boa notícia. Porque, gente, a gente sabe, né, o nosso corre. A gente tem que lidar aí com tantos papéis, né, de mãe, de esposa, e trabalha às vezes em 2, 3 empregos, e tem os meninos que a gente tem que acompanhar. Então, mas quanto mais a gente não tem tempo, mais a gente arranja tempo. Então, eu vou me programar para isso. Isso, e aí, muitas vezes a gente precisa de ajuda, né, nas decisões, precisa de apoio, muitas vezes a gente se sente sozinha, perdida, sem saber o que fazer. Então, ter pessoas na nossa rede de apoio, como você fez muitas vezes, né, em alguns momentos de dificuldade que você procurou ali profissionais, pessoas para te apoiarem, para te ajudarem, para, né, te ajudarem a tomar decisões. Então, assim, muitas mães com certeza precisam nesse momento, né, desse apoio, dessa rede de apoio. E esse é um dos objetivos das nossas conversas, né? Mostrar essas pessoas, estabelecer essas conexões. Então, eu espero que a gente possa contar com você em breve aí também. Não, vai poder sim. E eu estou realmente organizando, né? Faz tempo que eu estou organizando, mas agora é fato. E que não dê, porque antes eu tinha intenção de ter uma organização para o presencial, que não seja apenas presencial, mas online tem muita coisa que já é possível ser feita, e eu vou estar à disposição de vocês. Que bom, ótima notícia. Mais uma vez, muito obrigada, e obrigada aí pela audiência, agradeço a todos e até o próximo episódio do Ela Pode. Tchau, tchau. Beijo no coração.